Bom, gente, eu quero primeiro saudar todas as pessoas aqui presentes, os nossos companheiros da mesa, nosso querido vereador, o Pedro Patrus, a Regina Helena, a Marília, o André. Eu quero pedir desculpas também, gente, pelo atraso. E eu também pela minha debilidade hoje. Eu fui assaltado por uma gripe. Então, assim, literalmente, já vim me rodeando assim, já uns 2 dias, de ontem para hoje ela entrou firme. Então eu estou assim meio vazia, assim, a cabeça está meio oca. Então, assim, estou tentando me situar, assim, concentrar, entender. Mas a primeira coisa que eu quero registrar, eu estou muito feliz e muito bem impressionado com essa plenária. É de aquecer o coração da gente. Num sábado de manhã, tantas pessoas aqui presentes, além da dimensão política, né, da militância, do compromisso, do exercício efetivo dos direitos e deveres da cidadania, para mim também tem uma dimensão afetiva. Uma pena que eu cheguei atrasado, a gente tive que passar bem corrido. Mas eu revi aqui pessoas muito queridas, amigas, amigos, pessoas que eu não encontrava já há algum tempo, né, alguns eu pude abraçar, com outros assim, um sinalzinho mais de longe. Mas eu estou feliz. Se o corpo está um pouco fragilizado, em compensação, o coração e a alma estão bem aquecidos. Porque eu estou surpreso, não esperava essa plenária aqui, sinceramente com vocês. Eu vim achando que é um grupo menor de pessoas, né? Assim, eu quero parabenizar, né, o mandato do Pedro, a equipe que trabalha com ele, direto ou indiretamente, a militância, né, porque é muito bonito um encontro como esse, no momento que nós estamos vivendo, num sábado de manhã, com esse céu bonito de Belo Horizonte, né, essas manhãs maravilhosas de Belo Horizonte no mês de maio, né? A gente lembra bem, entende aquela frase meio enigmática do Guignard, né? A gente não sabe se ela é expansiva ou se é mais restritiva. Eu sempre penso na dimensão mais expansiva, quando ele diz que Belo Horizonte é o céu. Né? Porque o céu de Belo Horizonte realmente é de... Desculpa. É o seguinte, gente. Você vai ter uma poesia, Pê? Você está falando a poesia? Eu não percebi que é poesia. Eu não estou gripado, não, mas eu não percebi. Hoje porque senão eu perco antes, né? Rapidinho. A Bia e a Alessandra vão passar com a inscrição para a gente agilizar na fala da plenária. Nós vamos escrever todo mundo que quiser, gente, só que nós não vamos ficar aqui uma eternidade. Então, vamos escrever, e aí a gente abre 10 ou 15 falas aqui por ordem de inscrição. Por favor, aí quem quiser pode levantar na mão, o Eugênio também está aí, a Bia e a Alessandra vão passar. Obrigado. Desculpa. Não, muito brincadeira, Pedro. Foi um pretexto para a gente descontrair também. Né? Cortou. Deixa eu pegar. Não. Belo Horizonte é o céu, é. Eu tenho pensado esses dias o que eu ia falar aqui hoje. Hoje à tarde eu vou estar lá falando também no encontro do PT. E aqui eu acabei mudando meu rumo aqui, sabe, gente? Primeiro, quando a gente vai falar de conjuntura, fazer uma avaliação política, né? O tema é muito amplo. Porque como o Pedro colocou no começo aqui, tem um cenário internacional, mundial. A Regina trabalhou isso também, a questão da Grécia, Espanha, o que está acontecendo no mundo. Tem um cenário nacional, tem um cenário estadual, tem um cenário local, Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, aí a Contagem também da nossa querida Marília. Então, por onde abordar? E quando fala da conjuntura, pode pegar também uma análise mais histórica, política, econômica. É claro que elas se integram. Então, eu fiz uma opção de fazer uma fala assim, colocando alguns desafios, e depois eu quero falar um pouquinho também do que nós estamos vivendo no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né, compartilhar com vocês também, e tentar integrar a questão agrária com a questão urbana, né, a questão da terra, né, essa luta que a gente tem para colocar em prática o princípio da função social da terra, da propriedade no Brasil. O André colocou, né, nós tivemos conquistas. A gente não pode esquecer isso. Eu vou até mais longe, sabe, André? Eu tenho colocado assim, mesmo antes das conquistas que nós tivemos a partir do governo Lula,
depois do governo da Dilma, especialmente no campo social, né? É bom lembrar, né, gente, no ano passado, 2014, a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. É uma conquista histórica, civilizatória. O Brasil está vencendo a luta histórica secular contra a fome, a desnutrição, a pobreza extrema, né, o reconhecimento dos programas sociais. Eu fui agora recentemente na África, na Etiópia, é uma coisa emocionante. O povo falando, Bolsa Família, Bolsa Família. Assim, os programas sociais do Brasil são reconhecidos no mundo. A rede de proteção social, uma pena que a Simoninha não esteja aqui, né, essa conquista que foi, né, essa integração das políticas sociais. Né. Estava vendo também na nossa área, por exemplo, no PRONAF, 2002, 2003, né, 10, 11 anos atrás, né, 12 anos, 2 bilhões. 2014, 2015, 24 bilhões. Né, assim, houve um investimento forte do país, né, nas políticas sociais. Agora eu volto até mais atrás ainda. Sabe, assim, na minha infância, eu tenho lembrado muito disso, pelo fato de estar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu estou recuperando muito a minha infância, a minha juventude rural, né, na Fazenda do Espinho, olha o nome, coisa pesada, né? Fazenda do Espinho, que chamava lá em Bocaiúva, fazenda do meu pai. Os trabalhadores, do Espinho mesmo, nome é ruim. Verinha falou, estava falando ontem comigo, o nome é pesado, né, dona Aurora? Espinho, né? Mas na minha infância, os trabalhadores rurais do Brasil, assim como as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, não tinham nenhum direito. Nenhum. Era uma extensão da escravidão. Era um contrato de adesão. Eles tinham que aderir às condições impostas pelo empregador, pelo dono da terra. Não tinha nenhum direito previdenciário. A Previdência começou no período mais duro da ditadura com o Fundo Rural, no tempo do Médici, em 1970, 71. É muito recente historicamente. Né? Nenhuma política, naquele tempo, a gente não falava agricultura familiar, não. A gente falava era sitiante, poceiro, nenhuma política de apoio àquele pessoal da roça. Pequenos sitiantes, poceiros. Nos anos 60, 70, até o começo dos anos 80 do século passado, nós tivemos um fluxo migratório do campo para a cidade brutal no Brasil. Milhões e milhões de famílias que provocaram esse engarrafamento humano nas grandes cidades e regiões metropolitanas do país. Crescimento desordenado, um verdadeiro inchaço das cidades. Então, quando a gente olha para trás, o Brasil está avançando, o país está caminhando. Como dizia o nosso querido, saudoso Darcy Ribeiro, meu conterrâneo, né, porque é de Montes Claros faz parte da grande Bocaiúva. Então, como dizia o Darcy Ribeiro, aos trancos e barrancos, o país avança. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que ter a gente não pode, porque quem está fazendo o discurso da desesperança é a direita. Aí eu quero colocar um outro ponto aqui, engatando nas colocações feitas pela Regina, pelo André, aí nós temos que enfrentar. Esse é um grande desafio. Nós temos uma onda direitista no país. E essa onda direitista está muito bem acolhida nos meios de comunicação. E vamos dar o nome aqui a quem comanda isso. Chama-se Organizações Globo. A Rede Globo. Temos que... Ontem eu estava com a Verinha lá em casa, cheguei de viagem, conversando um pouco, tomando uma cervejinha para aumentar a gripe, mas fomos assistir o Jornal das 10. A gente queria brincadeira, ué. É brincadeira. Sabe assim, a maneira como eles dão as notícias. Sabe assim, não tem nada de bom no país. Nada. O país não avançou nada. É um discurso de subserviência, é um discurso colonizador, de colonização interna. O país não pode dar certo. Tem que fazer com que nós sejamos, de novo, os vira-latas de que falava o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata. É muito ruim isso. Então, esse é um desafio que nós temos que enfrentar democraticamente. Esse é outro grande desafio para nós também. Nós temos que alargar nossa cultura democrática. Nós temos que conviver com quem pensa também de forma diferente de nós. E fazer a disputa política, de ideias, de valores, de princípios. Né? Esse é um desafio. Agora, eu penso que nós temos que colocar na pauta a discussão dos meios de comunicação. Eu acho que nós entramos meio torto nessa história. Esse negócio de regulação da mídia, né? Eu sei que foi presidente do sindicato, jornalista. A regulação da mídia é uma palavra bem negativa, né?
Porque quem defende a liberdade de imprensa somos nós que lutamos contra a ditadura. É preciso lembrar o que foi a Rede Globo no tempo da ditadura. As pessoas morriam sob tortura, eles chamavam de terroristas e davam a versão oficial da ditadura, dizendo que as pessoas morriam em tiroteio, em luta armada e franca com as forças de segurança, quando estavam morrendo sob tortura. Foi assim que anunciaram a morte de várias pessoas. Eu lembro especialmente do Zé Carlos Mata Machado, preso, morrendo debaixo do pau, e eles dizendo que ele morreu enfrentando as forças armadas, as forças enfim, a polícia, né, os órgãos de segurança. Bom, então o que eu vejo? Nós temos que... Toda a grande imprensa no Brasil foi submissa à ditadura. Eu até faço uma justiça ao jornal O Estado de São Paulo, que a partir do dia 13 de dezembro de 1968, quando foi baixado o ato institucional número 5, ele se colocou na linha de oposição. Mas tudo mais apoiou completamente. Então nós temos que recuperar isso. Nós não queremos, nós queremos mais liberdade de imprensa. Tem que colocar pelo positivo. Então são dois pontos que eu acho que nós temos que discutir, né? A democratização dos meios de comunicação, né? Porque são 4 ou 5 famílias que controlam, famílias poderosas, muito ricas, e que tem atrás delas os grandes anunciantes, né? Se apertar esse negócio da FIFA, vai bater na Rede Globo. É só apertar um pouquinho, nós sabemos disso, né? A transmissão dos jogos. Então é um acerto também entre eles, os detentores do dinheiro, do poder econômico. E a outra questão, gente, que eu acho que nós temos que colocar também, é a questão do direito que nós temos de ser bem informados. O direito à informação. Quem decide o que é notícia? É o William Bonner? É aquela moça lá da Bandeirantes que quer amarrar todo mundo no pó e mandar o povo bater? Né? Assim, e que tem um nome tão bonito, né? A personagem das Mil e Uma Noites. Né? Uma dó, né? Assim, Oi? SBT, né? Bom, tomar alguém aqui, gente. Bom, esse é um ponto. Agora, além da questão das comunicações, eu tenho pensado assim, gente, o Brasil tem algumas travas. Alguma coisa impede o Brasil de se soltar plenamente. Isso eu acho também. Estamos avançando, superamos muitas coisas, né? Agora, eu sinto que o país tem algumas travas. Eu vou colocar 3 aqui, para depois falar um pouco do Ministério. Além da questão da mídia, o Brasil enfrenta um problema de curto prazo urgentíssimo, que é a questão da violência, o André mencionou. Nós temos que fazer no Brasil um pacto pela vida. Eu sempre falei nas minhas aulas, nos meus tempos de professor na Católica, eu sempre falava para os meus alunos isso. O direito, teoricamente, mais importante é o direito à vida. É em torno dele que nós nos coesionamos e nos organizamos socialmente, né? Nos constituímos em comunidade, sociedade. Na prática, não é. Na prática, o direito mais protegido é o direito de propriedade. É o sacrossanto direito de propriedade, intocável no Brasil. Aí nós carregamos as marcas do século XIX mesmo. Aí tem uma dificuldade histórica para nós. Sabe assim, vocês imaginam, gente, o André falou que são 30 mil jovens que morrem por ano. A maioria negros e pobres. São dado oficial do governo, eu ouvi isso numa reunião de ministros. Em 2014, foram mais de 56 mil homicídios no Brasil. 56 mil. Outro tanto, quase 50 mil, morre no trânsito. São mais de 100 mil mortes violentas por ano no Brasil. Aí vão crianças, jovens, mães e pais de família, e os velhinhos como eu, está querendo viver um pouquinho mais também, né? Aproveitar um pouquinho a vida, curtir os netos, né? E ajudar o país a caminhar, avançar, né? Assim, então, isso é muito sério. Né? Assim, agora, aí nós temos que enfrentar historicamente também. O Brasil é historicamente um país violento. Aprendi na escola primária, em Bocaiúva, que não era. Lá me ensinaram que nós temos uma história incruenta, pacífica, sem conflitos, como disse aqui a Regina. Né? Assim, fizemos a independência sem violência, abolimos a escravidão sem violência,
proclamamos a República sem violência, a Revolução de 1930 também acabou sendo resolvida na conversa, a Batalha de Tararé foi a batalha que não houve. Né? Pois bem, gente, não é assim não. É uma violência histórica contra os índios, essa é muito séria, né? Alguns falam em genocídio mesmo. A violência histórica contra os negros, a escravidão, que deixou marcas profundas na sociedade brasileira, a violência contra os pobres, a violência da concentração da terra, a violência dos donos, dos proprietários. Né? Só que enquanto a violência estava lá contra os índios, contra os negros, contra os pobres, não tinha problema. Agora a violência está batendo na porta nossa, da classe média e dos ricos. Né? Mas é uma questão que nós temos que enfrentar. Nós temos que pautar essa discussão de maneira vigorosa. Não é essa maneira perversa da direita, né? Redução da maioridade penal. Né? Nós temos que discutir isso historicamente. A esquerda brasileira, as forças democrático-populares, que nós falamos com muito orgulho, nós temos que pautar essa discussão. Né? Afirmar o primado da vida. Porque é a partir daí que a gente vai desdobrar outras questões. Aí vem o segundo, que eu acho uma trava também enorme no Brasil, ligada a isso aí, que é a questão do Brasil não ter feito a reforma agrária. Como o Brasil não fez a reforma agrária, não faz também a reforma urbana. E não faz também a reforma tributária, no sentido de uma tributação progressiva, né, que alcance mais os mais ricos, e não regressiva como é, onde os pobres pagam mais, inclusive pagando imposto sobre comida, sobre serviços, etc. Por que nós não fazemos essas três reformas fundamentais? A reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária? Porque elas incidem no sacrossanto direito de propriedade. Nós não enfrentamos a questão das riquezas, da propriedade improdutiva, né? A função social da terra e das riquezas. Não estou propondo aqui que nós viremos a página do capitalismo, não. Não estou propondo isso ainda, não. Eu estou convencido de uma coisa, gente. Eu estou convencido de uma coisa. No plano, eu estou mais moderado agora. Estou mais, né? Eu falar, ou a humanidade enquadra, o ideal seria superar, mas como isso não está tão colocado, ou a humanidade enquadra, disciplina, normatiza o capitalismo, ou o capitalismo vai acabar com a humanidade. É previsível isso, ué. Considerando a questão social, a questão ambiental, né, a questão dos valores. Né, o dinheiro está se tornando um valor fundamental. Inclusive, nós temos que pensar, essa é uma questão assim, que está me assustando muito. Né, essa questão da corrupção, essa coisa bem generalizada, né, assim, ela é geral mesmo. Porque as pessoas estão reduzindo a vida, o seu projeto existencial, à questão do dinheiro. Aí eu coloco também, ou o Brasil enquadra, normatiza, disciplina a Rede Globo, ou a Rede Globo impede a realização de um projeto nacional brasileiro. Eu estou convencido disso. Se vocês não concordar, eu aceito crítica também. Bom, gente, a outra questão que eu acho, lançando aqui o caso do tempo, né? A outra questão que eu acho que trava o Brasil é a questão da educação. Pode correr aí, ó. Está correndo uma assinada aí para a democratização da mídia. Isso aí, ó, coisa concreta. Eu vou assinar com muito gosto. Bom, a outra questão que eu acho, estou vendo ali o Juarez, educadores aqui, professores, é a questão da educação. Sabe? Isso tem a ver com a mídia também, viu, gente? Quando eu falo educação, é claro, tem que ter uma dimensão concreta mesmo, né? Educação infantil, começa lá, começa com as creches, educação infantil de qualidade, tem que pensar o ensino fundamental, tem que pensar o ensino médio, agora, nós temos a universidade brasileira. Agora, eu estou achando, com sinceridade, que nós precisamos levar o nível de reflexão do povo brasileiro, o nosso nível de reflexão. Eu acho que nós estamos pensando muito curto.
E aqui eu volto mais uma vez aos meios de comunicação. Nós estamos pensando no padrão das novelas da Globo, a média do país. Então, quando eu falo em questão de educação, eu penso na educação libertadora mesmo. Penso no Anísio Teixeira, no Paulo Freire, de como que a gente pode fazer uma educação que desenvolva nas pessoas esse prazer pelo conhecimento, o prazer pelo estudo, o desejo de conhecer mais, de ter uma visão mais integrada das coisas, mais anunciadora, sabe, assim, uma coisa bonita. Tem a ver um pouco com aquele ideal da Grécia, da paideia, né? Aquela coisa, uma escola boa ajuda a sociedade, sem nenhuma dúvida. E tem que ter boas escolas, sim, é o desafio que nós temos, sabemos disso, não vou aprofundar isso mais aqui por conta do tempo. Mas uma sociedade que pensa, uma sociedade que exerce a sua cidadania, direitos e deveres da cidadania, uma sociedade que participa na perspectiva da democracia participativa, dos mecanismos da democracia direta, essa sociedade também ajuda muito a escola. É uma troca, né? Uma sociedade reflexiva ajuda a construir uma escola também que pensa. Esse eu acho um grande desafio para nós, sabe? Muito grande. Assim, né, nós nos debruçarmos sobre nós mesmos, né, sobre o país, sobre a vida humana, né, e pensar com generosidade e com ousadia, né, com criatividade, etc. Isso posto, gente, eu termino então falando um pouquinho agora dos desafios do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Assim, é o que nós estamos pensando em fazer lá para pedir o apoio de vocês também, aí a solidariedade, né, o carinho, as boas energias, quem tem fé, as boas orações, a gente fazer aí uma corrente positiva. Nós estamos assumindo lá um compromisso ousado, não é um compromisso assim de promessa, não, se bem que é bonito, né, falar, gostei, né, chega de realidade, um pouquinho de promessa também é bom, né, um pouquinho de esperança, né. Agora, a Regina saiu aqui, eu ia brincar com ela também, que uma outra frase inesquecível de 68, 1968, né, diz o seguinte: nós, os derrotados, somos invencíveis. É boa, né? Você gostou, né, Josafá? Você gostou? O velho Joaquim também gostaria, né? Ficaria feliz, né? Bom, então nós estamos anunciando o seguinte: o que nós estamos querendo? O que a gente quer? O que nós estamos colocando assim a alma lá no Ministério? Assentar em condições dignas todas as pessoas, famílias acampadas no Brasil. Arrumar terra para esse povo. Ajuda a gente, viu? Em torno de 120 mil, mais ou menos. Segundo, fazer dos espaços da agricultura familiar, dos assentamentos, espaços de vida. Espaços produtivos, produzir alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida, colocar em discussão na sociedade brasileira o uso abusivo de agrotóxicos, que tem a ver também com o nosso compromisso com a vida. Além de se tornarem espaços autossuficientes, produtivos, nós queremos também que sejam espaços de vida. Aí nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, com a educação, com a cultura, com a inclusão digital, espaços para atividades esportivas, culturais, espaços de convivência, estradas que possibilitam acesso às cidades mais próximas para a venda dos produtos, né? E, nesse sentido, nós estamos trabalhando também um novo conceito de rural no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante também. Eu não sabia disso, gente. Já aprendi no Ministério. Viu, Paulo? Eu já fiz lá em 3, 4 meses, descobri uma coisa importante que não estava na minha cabeça. Agora já está. Quase 4 mil municípios no Brasil. Adriano e Verinha. Ah, pois é. Pois é. Quase 4 mil. É que eu estava conversando aqui as duas. Então, entregar vocês do resto do pessoal aí. Quase 4 mil municípios no Brasil, 3.900 e tanto. Tem menos de 20 mil habitantes. Mas são municípios rurais. Com exceção de um ou outro que se organiza em torno de uma indústria, alguma coisa assim, a esmagadora maioria desses municípios são rurais. Ali moram trabalhadoras, trabalhadores rurais,
agricultoras, agricultores familiares, pequenos e médios produtores. A economia gira em torno do rural, né, do município. Então, essas cidades são cidades rurais. Véio. Então, a população rural brasileira está também nas cidades. E aí nós começamos a quebrar, né, essa distância cidade e campo. Né? Não é possível nós levarmos uma boa escola, um ótimo centro cultural, para cada agricultor familiar. Então, essas cidades podem cumprir um papel fundamental de expandir o acesso a essas políticas públicas fundamentais, né? Ponto de referência, onde as pessoas vão levar os seus produtos, vender, ter um intercâmbio e ter também ali acesso a vários serviços. Não dá para ter um hospitalzinho bom em cada canto, né, em cada comunidadezinha. Então, pôr nas cidades. São quase 4 mil no Brasil. Então, nós estamos trabalhando esse novo conceito de território e buscando a questão territorial como espaço para a integração das políticas, né? Para isso nós chamamos as ações interdisciplinares. Então, essa é a nossa... Nós estamos propondo, gente, também duas coisas. Uma é mais restrita. Nós estamos propondo criar um fórum das entidades e dos movimentos sociais ligados à luta da terra. Queremos já começar a fazer uma integração entre cidade e campo, né? Estou propondo isso para todas as entidades. Eu já recebi lá em Brasília, seguramente, todas as entidades ligadas à reforma agrária e à agricultura familiar. E muitas entidades ligadas à luta urbana. Para a gente construir uma pauta comum. Eu estou colocando isso para eles. Não quero movimento social chapa branca, maior respeito pelas entidades, tem que reivindicar, tem que lutar, tem que ir lá apertar mesmo a área econômica do governo, né? Mas é preciso também ter consciência do momento que nós estamos vivendo. E há diferenças entre os movimentos, né? E, às vezes, disputas entre eles. Então, estamos tentando contribuir para construir uma unidade, né, em torno de alguns pontos fundamentais nessa luta pela democratização da terra no Brasil. E a última coisa, aí tem a ver conosco, tem a ver com vocês. Eu quero pedir o apoio, assim, nós estamos propondo fazer um grande debate sobre a terra no Brasil. Na ausência de um outro nome, nós estamos chamando de conferência. A Verinha já me alertou que a conferência é uma coisa delicada, mas está todo lugar, alguma coisa que comece de baixo, né, nas cidades, na base, né, começa na base, nas cidades, nesses espaços de ruralidades, né, depois nos estados, nas regiões, até chegar a uma discussão nacional. Porque eu acho que esse tema é fundamental. É por aí que eu acho que nós vamos ganhar corações e mentes. Porque tem dois temas, por exemplo, que eu sinto estão batendo na porta das pessoas. Um é a questão da água. Ficou muito claro. O assunto é sério. Nós temos que proteger a água. Tem que garantir a água para os meninos e meninas de amanhã, né? Tem que preservar esse negócio aí, ué, né? E a outra questão que eu acho que está batendo na porta também é a questão dos agrotóxicos, dos alimentos envenenados, né? Não fala nada, porque as indústrias são muito poderosas. Então, a mídia não fala nada. Mas o diz que diz nos hospitais, nos postos de saúde, as pessoas estão começando a conversar, a falar sobre isso, né? Mesmo em algum livro da imprensa, eu li anteontem no Valor Econômico, né? Eles estão proibindo na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o assunto nem é discutido ainda. Esse negócio do frango, colocar antibiótico na ração do frango. Gente, eles estão batendo frango com 35 dias. Taca antibiótico. Aí, os europeus já proibiram, os Estados Unidos estão começando a proibir também. Porque as pessoas ficam completamente imunes ao antibiótico, não precisa dele. As pessoas vão criando uma resistência ao antibiótico. Uma coisa impressionante. Então, essas coisas são discutidas, né? E tudo isso está ligado à questão da terra, né? A questão do solo, né? Tem a ver com a água. Por exemplo, uma coisa concreta, que a gente tem que pautar. Você conhece bem, lá na sua região, né? O Morro do Pilar. Né? Nós falamos sobre isso já, né? Conversamos sobre isso. Lá em Conceição do Mato Dentro, já está pronto, estão fazendo em Morro do Pilar. Eles estão levando minério com água, gente. Levando minério com água. Mas isso não pode, não, ué. Lá no norte de Minas também estão fazendo uma coisa dessa. Levar a água do Jequitinhonha para levar minério do norte de Minas para o sul da Bahia, para o mar. Então, como é que vai ficar isso? Que terra, que água, que solo, que pátria nós queremos deixar para as gerações futuras no Brasil?
Qual o nosso compromisso com essa turma que vai chegar aí? Então, eu estou propondo isso. Vamos fazer um grande debate sobre a terra no Brasil. Ué. Terra urbana, terra rural, terra ligada com a água, os recursos minerais, a questão ambiental, a produção de alimentos saudáveis, a questão da democratização, da função social. Então, quem achar que essa coisa tem a ver, ajuda a gente vai expandindo essa conversa aí, para a gente criar um clima. Porque eu acho, viu, gente, que o que está posto é isso. Nós temos que voltar a fazer disputa política. Agora, os temas mudaram. O que nós colocamos nos anos 70, 80, na luta contra a ditadura, etc., hoje tem outras questões postas. E as pessoas estão falando sobre esses temas. Nós é que talvez estejamos um pouco desantenados em relação a algumas questões que estão emergindo e que estão mobilizando o sentimento das pessoas. Eu já falei muito, já passei dos meus 20 minutos, né? E aí a gente fica assim, querendo fechar bonito, né? Querendo fazer uma frase de efeito bonito para receber aplauso, né? E não consegue. Então é isso aí, pronto. Bom, gente, eu vou talvez falar um pouquinho mais do que a Lena e o André, mas pouquinho só, porque eu não falei naquela fala intermediária, então tem algumas questões que foram direcionadas para mim, mas mais para fazer o registro mesmo. Primeiro, isso já foi colocado aqui, eu acho importante. A Lena enfatizou também agora, nessa belíssima fala dela, que essa questão da reconciliação da cidade e do campo, que o Michel também colocou, essa questão de como vincular a agricultura familiar com a cidade, né? A gente tem sempre esse rumo. A terra é a mesma. A terra da cidade e a terra do campo é a mesma, né? Aí nós temos que puxar as duas pontas, reforma agrária, reforma urbana. A comida que a gente come na cidade vem do campo, né? E acho interessante essa ideia que foi colocada aqui hoje, apareceu aqui, dada do mercado Santa Teresa, se tornar um espaço da agricultura familiar, da agroecologia, né? Espaço de venda, compra de alimentos saudáveis. Então, nós temos um espaço legal aí. A Adriana está aqui, é a nossa delegada aqui do Ministério em Minas Gerais. Foi colocado também aqui uma questão do norte de Minas, que o João colocou. É claro que o Ministério, às vezes, empreende muito. Ontem eu estava em Rondônia. Amanhã, segunda-feira, eu vou para Paraíba. Depois, na terça, faço uma viagem internacional. Mas o norte de Minas, não precisa falar não, né, gente? Está no meu coração, assim, muito forte. Eu quero lembrar também que a Adriana esteve lá esses dias. Você fala em Olhos d'Água? Ah, pois é, foi Montes Claros, Olhos d'Água, é. Então, nós estamos... O Ministério está presente também lá no nosso sertão de Minas, né? Porque você sabe que o sertão de Minas é tudo, faz parte da Grande Bocaiúva, tudo aquilo ali, né? Aquela coisa tudo ali né? Bom, algumas questões políticas, gente, foram colocadas, eu quero falar rapidamente também, mas eu deixei aí, o Pedro teve a delicadeza, o gabinete dele, o mandato e tal, de imprimir um texto que eu fiz, parece estar na pasta aí. Eu pretendo continuar essa reflexão, né? Nesse texto eu defendo que o PT assuma a posição dele, independente dos outros. O PT tem que tomar uma decisão. Eu acho que o PT não deve receber dinheiro de empresa mais. Nem o partido, nem os candidatos. Sabe, assim, não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil, não. Eu sei que os outros usam, as campanhas são muito... Agora, nós temos que dar algum sinal. E essa questão, ela não é só nossa, não. Ela está no mundo inteiro. O que explica, em boa medida, esses votos de protesto na Itália, na Espanha, na Grécia. Eu estou lendo um livro de um grande jurista, um pensador, um filósofo do direito dos Estados Unidos, chamado Ronald Dworkin. É um livro sobre a igualdade, que ele chama de A Virtude Soberana. Estou lendo o livro, de repente, um capítulo lá, ele faz uma crítica, ainda bem que foi depois que eu fiz o meu texto, porque senão eu ia achar que eu estava copiando dele. Sabe? Ele faz uma crítica vigorosa, duríssima, ao processo eleitoral nos Estados Unidos. Parecidíssimo com o nosso. Está virando uma ação entre ricos, né? Só ganha quem os grandes interesses financiam. Faz uma crítica dos programas de televisão iguaizinho aos nossos. Esse negócio de 30 segundos, como é que chama isso? Os flash lá de 30 segundos e tal. Ele fala que estão vendendo candidato igual vende sabonete. Uma crítica muito... Então, essa questão é geral. Agora, gente, eu acho que nós, para andarmos na rua de cabeça erguida, nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter consciência do que nós já fizemos,
do que nós já conquistamos, lembrando aqui o que a Helena falou, desde as nossas experiências inaugurais, nas cidades, nos municípios, né? O modo petista de governar, que nós colocamos com tanta ênfase, depois o modo petista de legislar. Um vereador nosso na cidade do interior fazia um sucesso danado, porque denunciava, brigava, tinha relação com os movimentos sociais, com a juventude, com os movimentos das igrejas mais avançadas, né, fé e política, comunidades eclesiais de base, etc. Bom, então nós temos que ter consciência do que nós conquistamos. As grandes conquistas sociais do governo do Lula, da Dilma, tem que ter claro isso. Agora, gente, nós temos também que assumir que nós fizemos besteira também, que nós excedemos também. Sabe, nós temos que fazer a nossa autocrítica. Sabe assim? E esse negócio de dia de empresa coloca uma discussão muito maior, que eu ponho no meu texto também. Ué, se essas empresas estão tendo tanto dinheiro para pôr em campanha, ué, elas não estão pagando os trabalhadores dela direito, então, não, ué. Nós estamos pegando a mais-valia delas. Ué, se tem tanto dinheiro assim, paga imposto, ué. Vamos estabelecer um imposto sobre as grandes fortunas, sobre heranças, sobre as riquezas, né? E vai fazer as obras melhor também, né? Vai ter mais cuidado para fazer as obras para o elevado não cair e não matar as pessoas, né? Então, outro dia alguém falou comigo assim, mas se o PT fizer isso, patrulha, vai voltar a ser um partido muito pequeno. Falei, às vezes é melhor a gente voltar a ser um partido pequeno, com dignidade, recomeçar o nosso caminho outra vez, tal, e não acabar sem honra. É assim, então, essa é a questão que eu defendo, viu, gente? Eu sei que não é um assunto fácil, não, e estou defendendo também o fim do tal do PED. Acho que virou um instrumento também de corrupção dentro do PT. Faz filiação em massa. Nós estamos recuperando as piores tradições políticas, do coronelismo, do voto de cabresto. As pessoas chegam lá para votar, Michel, não sabem nada, só sabe marcar a cruzinha onde ensinaram para eles. Vamos voltar para os nossos encontros, fazer encontros mais democráticos, o mais representativo possível, mas tem que debater, ué. Né, assim, tem que haver um espaço do debate, para a gente construir boas sínteses, consensos, né? Então, isso com relação ao PT, eu acho que a gente precisa também mexer um pouco no PT, eu acho. Sabe? Nós temos que dar uma mexidazinha no nosso... Eu perdi minha cola aqui, gente, um perigo. Nossa Senhora, deixa eu achar minha cola, achei de novo. Achei minha colinha de novo aqui. Alguém colocou aqui, acho que o Alexandre, da necessidade de levar o governo mais para a esquerda. Né? Agora, eu acho também, sabe, gente, nós temos que puxar a sociedade mais para a esquerda. Puxar a sociedade. Quer dizer, não é só a questão da mídia, não é só a questão da Câmara dos Deputados, da presidente da Câmara, do Senado. Eu sinto também que a sociedade está ficando... Isso que o André colocou. Nós estamos perdendo espaços, inclusive nas camadas populares, nos bairros mais pobres, até beneficiários dos programas do governo federal, do Bolsa Família, das aposentadorias, do benefício de prestação continuada, BPC, até gente que recebe, está começando a ficar crítico também. Aí eu acho que nós temos que dar uma mexida também no nosso discurso, na nossa prática, né? Eu acho também, sabe, gente, que, falando aqui da comunicação, coisas boas, a gente está de acordo, né? Democratização dos meios de comunicação, né? A questão de termos, se regula ou não, né? O direito à informação e tal. Mas eu acho também que nós temos que voltar também a conversar mais, sabe, assim, eu acredito muito também na comunicação boca a boca. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde o tempo da prefeitura eu falava isso. O pessoal ficava discutindo, negócio de televisão, horário, não sei o quê, para gente, tudo isso tem que fazer. Agora, nós temos que colocar nossa militância também, defendendo as nossas posições. Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde pequeno, uma coisa que como é que uma piada atravessa o país tão depressa? Sabe, se alguém conta uma piada em algum lugar, ela passa rápido, vai pelas rodoviárias, pelos caminhos. Etc. Então, nós temos que conversar também. Eu lembro muito um livrinho que me marcou profundamente. Nos anos 70, plena ditadura, começo dos anos 70, aquele horror, né? Prisões, torturas, mortes, arte sonora número 5, etc. O Dom Helder Câmara lançou um livrinho chamado O Deserto é Fértil. Um libretozinho assim, onde ele dizia basicamente isso. Gente, as coisas estão difíceis mesmo, mas é preciso que cada um comece a fazer a sua parte. É preciso que cada um comece a se movimentar.
Conversar com... Tanto que ele fala das minorias abraâmicas, que vocês sabem o mito de Abraão, né, que está na Bíblia, né? A descendência, assim, que era... Deus teria mandado ele contar as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. E ele já era velho, casado com a senhora também, já idosa, parece que não tinha mais condições de ter filho. Mas, então, as minorias abraâmicas é gente mesmo, somos nós mesmos. Então, a gente tem que voltar a conversar em casa, com a família da gente, com os parentes, com os amigos, né? Tomando uma cerveja nos botecos da vida, nas igrejas, comunidades, sabe? E é isso, não fugir do debate. Não fugir, sabe assim, quando a gente enfrenta o debate, a gente começa a questionar os outros também. Agora, é isso, tem uns mais agressivos que a gente não tem que perder tempo com eles, não. Mas tem gente que nós temos que começar a disputar a cabeça das pessoas, né? E aí tem uma questão também, que a Helena mencionou aqui, não é minha área, viu, gente? Vocês não contam para ninguém, não, é segredo, viu? Mas eu sou bem analfabeto nessas coisas de internet, sabe? Assim, falando baixinho. Depois você não põe isso aí, não, viu? Você não, eu sou meio... Mas hoje não tem discussão, né? Nós temos que pensar uma forma de a gente fazer o debate no campo da internet, né? É assim que fala? Novas mídias? Mídias não, está certo? Estão velhas? Já é. Já tem outras, não tem novas, mas não tem outras novas a substituir, não? Não existe, não? É? Como é que fala agora, então? Depois vocês me ensinam. Depois vocês me ensinam. Mas gente, é nesse campo aí, viu? Está tendo uma disputa importante, né? Quem tiver vocação para isso, né? Maíra, cadê Maíra? Já foi embora? Põe aqui na minha frente que eu assino. Assino e divulgo. Assim, ó, caminhando aqui no final, gente. Terminando aqui, gente, o Gustavo, pensando na fala do Gustavo, está circulando, eu recebi um texto pela internet, assim que fala ainda. Pela internet, está certo? Eu recebi um texto pela internet, recebi pela internet, está vendo? Do Leonardo Boff. Achei muito bom. Muito bom. Sabe, eu vou pôr na roda, assim, muito bom. Ele está propondo, é um texto elegante, né, assim, ele faz críticas, né, inclusive a situação do Brasil hoje, a questão dos ajustes, mas faz de uma forma elevada, e ele está propondo uma frente popular, uma frente de esquerda. Eu acho que está na hora de a gente conversar sobre isso. Sabe, assim, conversar, ué. Nós temos que conversar com o PSOL. Tem que conversar, ué. Nós temos que conversar com os movimentos sociais, com o movimento sindical, né? Assim, nós temos que começar a puxar a conversa para cá. Nós conversamos muito do lado de cá demais, do centro, não foi não? Agora nós vamos conversar um pouco do povo de lá, ué, também, ó, as turmas de cá, né? Assim, né? Bom, por último, gente, viu? Pegando aqui deixa eu ver aqui onde estou um minutinho só. Uma coisa que eu acho importante, eu botei aqui. Aí eu termino, prometo para você. A questão do Alexandre. Ô, Alexandre, a questão, sabe o que nós estamos enfrentando a questão do Ministério? Que eu acho também que tem que enfrentar as situações, né? Assim, reunir a turma e falei, olha, gente, nós temos isso aqui, ó. Vamos trabalhar com seriedade, com competência, vamos aplicar bem esse dinheiro, os nossos 50%, e chegar em setembro, nós tivemos executado o nosso orçamento, eu vou lá conversar com a presidenta Dilma e tenho certeza que vai arrumar um dinheirinho para nós. Sabe assim? Porque tem muita gente que não executa o orçamento que tem. Tem muita gente que reclama, cortaram, e depois chega no final do ano e não consegue gastar. Sabe assim? Então, a primeira coisa é dizer, vamos investir bem, gastar com seriedade, com ética, com transparência o que nós temos, e depois vamos lá buscar mais. Sabe, eu acho que é o momento. Essa questão, gente, eu acho que essa questão do ajuste, ela foi colocada de uma maneira, a meu ver, um pouco equivocada, sabe? Ela entrou no lado negativo. Mas eu acho razoável, sinceramente. 12 anos depois de políticas sociais muito vigorosas, eu acho muito razoável você fazer uma avaliação dos programas. O que está dando certo, o que não está, onde está avançando. Eu acho que a maneira como foi colocada, que eu acho que, sabe assim, e estou com a esperança, né, de que a gente faça essa travessia. E eu quero terminar com uma mensagem de esperança mais uma vez, gente. Quer dizer, eu acho que é isso, muito isso. Duas coisas.
Primeiro, nós voltarmos para nós mesmos a pergunta. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer? Nessa perspectiva de expandir os nossos compromissos, os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos desejos de uma sociedade melhor, mais solidária, mais justa, né? Mais bonita. O que a gente pode fazer? É uma pergunta que a gente tem que se colocar sempre também. Sabe assim, voltar um pouco as coisas para nós. A gente se tornar também um pouco sujeito do processo. Não, nós somos sujeitos da história. Ué. Alguma coisa nós podemos fazer. Alguma coisa nós podemos conquistar. Alguma coisa nós podemos... Né, assim, e vamos buscar outros interlocutores, buscar parceiros, etc. E nunca esquecer também, para a gente também nós não nos absolutizarmos muito, né, não vamos esquecer nunca um ditado chinês, que eu acho que é de muita sabedoria, que diz o seguinte: os mais difíceis são os primeiros 1000 anos. Depois tudo começa a se ajeitar. Né?